Amém, irmãos. Difícil agora. Peço perdão aos irmãos, né? Porque os irmãos vêm na expectativa de ouvir o pastor Martim. Aí chega aqui, estou eu. Mas Deus vai ter misericórdia de você. E aí vamos ministrar a palavra do Senhor. No áudio, pastor, tem conectores, né, de coisas que nós usamos em cabo, e agora a moda é fazer de ouro, né, banhado a ouro, porque aí mais um significado talvez aí espiritual do simbolismo do ouro, né, na Bíblia. O ouro, ele transmite sem ruídos e sem interferências as ondas, né, e no caso a eletricidade, né, e às vezes nós temos... O pastor Martins é um canal aí banhado a ouro. Não tem ruído. Às vezes nós ainda temos um ruídozinho na transmissão da mensagem, mas que o Senhor nos ajude. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 20. Mateus 20, de 1 a 16. Algum irmão que achar pode ler, por favor. Quem achou? Mateus 20, de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que seria de nós, Senhor, sem que Tu e Tua presença, do Espírito Santo, estivessem em nossas vidas, Senhor, e nesses momentos em que nos reunimos, Senhor, sobretudo, para buscar a Tua face, para render-Te culto, adoração, Senhor. Nessa noite, fala aos nossos corações, como tanto Tu já tens falado aqui, Senhor. Ser abundante, Senhor, para conosco. Ajuda-nos nas nossas debilidades, Senhor. Orienta-nos, guia-nos, admoesta-nos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Nós Te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Esse tempo aí que nós temos passado recentemente, nessas situações políticas que tem acontecido no Brasil, eu acho que nunca se discutiu tanto questões de justiça, né?
com todas essas polêmicas aí, Lava Jato, prisão de segunda instância, talvez nós que nunca nem olhávamos muito para a Constituição, hoje já ouvimos um pouco, sabemos um pouco mais e procuramos entender, porque é um tema, né, que tem provocado acalorados debates aí na sociedade, e sempre o plano de fundo disso é um certo conceito de justiça. Se é justo, se não é justo, né? E se nós formos olhar a nossa vida, em grande parte, ela é guiada pelos nossos conceitos a respeito de justiça, né? E nós temos um conceito natural de justiça que procede da nossa carne, e é essa justiça que gerou grande parte das estruturas da sociedade, né? Que o homem tenta viver de maneira, entre aspas, justa, né? Mas jamais consegue, né? A justiça desse mundo, ela se baseia, ela procede, ela vem de uma origem má, do coração pecaminoso do homem. É uma justiça que procede do egoísmo, né? Se você olhar aí o que se fala sobre a sociedade, vamos ser livres, vamos ser justos, sempre é assim: eu tenho meus direitos, meu espaço, e aqui você tem o seu, eu tenho direito de fazer o que eu quero, você tem direito de fazer o que você quer. É sempre algo centrado no eu, nos meus direitos, no como eu faço, no como eu posso, né? Nós arbitramos, decidimos tudo na nossa vida baseado nesse conceito tão egoísta de justiça, né? Se eu vou contratar alguém, eu tenho que pagar o que ele merece, pelo meu conceito do que é justo pagar. Se alguém me cobrar mais caro, eu sei o que é justo para eu desembolsar. Quando eu vou vender, eu quero receber o que eu entendo que é justo que eu receba. E tudo isso nós vamos vivendo a nossa vida, e muitas vezes, em que pese sermos cristãos, em que pese termos conhecido o Evangelho, é essa justiça que nos guia, é essa justiça que dá o direcionador do nosso dia a dia. E você toma decisões com base nisso, você constrói relacionamentos com base nesse tipo de justiça. E se você estudar história, se você estudar a sociedade, você vai ver que o homem está cansado de tentar praticar justiça e gerar injustiças, gerar mal, gerar guerras, gerar desigualdades, né? Alguém olha para a sociedade daqueles países europeus, né? Eu fiz o curso de economia e é um dilema, porque lá no curso você aprende um monte de teoria sobre como a economia funcionaria melhor. E todas têm um pouquinho de coisa que faz sentido, e você às vezes não sabe nem qual escolhe, né? E aí as pessoas olham, não, porque a Noruega, olha aquela sociedade, que justa, que igualitária, que próspera, não tem pobreza. Mas sabe onde é que está a pobreza da Noruega? Está na África. Está aqui. O mundo é desbalanceado, porque o máximo que a justiça do homem, que o egoísmo do homem consegue fazer, é desequilibrar as coisas. Fazer de uns terem muito, outros terem pouco. Fazer uns serem aparentemente com conquistas e uma aparente felicidade, outros sofrendo fome, guerras e maus tratos. Essa é a justiça que esse mundo nos leva. E vão quebrar a cabeça, vão inventar novas teorias, vão acontecer, e você vai olhar a história e só vai ver mais do mesmo. O homem tentando se achar e se encontrar sem conseguir, porque ele vive nesses conceitos de uma justiça egoísta, procedente da carne, do pecado, que de modo alguma é a justiça que foi trazida por Cristo, Filho de Deus, às nossas vidas, né? Quando a palavra fala que Cristo foi feito justiça de Deus, não é dessa justiça que estamos falando. E Jesus conta essa parábola dos trabalhadores, e
Muitas vezes eu li essa parábola, né? O trabalhador o Senhor manda ir lá buscar trabalhadores cedo, né? E manda trabalhar. Ó, vocês aí estão aí, eu preciso de trabalhadores, vão lá trabalhar no campo, vou pagar. Quanto é a diária aí? Hoje em dia está cara aí, aqui em Curitiba, não sei como é que é. Lá no Rio a diária daí é R$200. R$200. Vou pagar. Aí, meio-dia, viu que tinha mais alguns ocupados ali, vamos lá, vamos trabalhar também hoje. Quanto a gente vai receber? R$200. E outro chega às 3 da tarde, e você também, ó, tá aí, vamos trabalhar, quer trabalhar? Tá precisando? Tá bom, então vamos lá, trabalhe lá. Quanto eu vou receber? R$200. E aí chega todo mundo no fim do dia, um trabalhou de 8 às 5, outro de meio-dia às 5, outro de 3 às 5, todo mundo ganha R$200. E amados, muitas vezes eu li essa parábola e eu falei, é injusto mesmo isso daí que ele fez. Como economista. É injusto mesmo. O que Deus vai querer dizer disso daí? É injusto pegar fazer trabalhar mais e ganhar o mesmo do que o que quase não trabalha. É injusto. E como Cristo certamente fala essa parábola para afligir o nosso senso racional de justiça, para confrontar. Você se sente injustiçado? Quem aqui já se sentiu injustiçado alguma vez? Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. Agora, quem já sentiu que foi injusto? Muito menos, né? Para nós é fácil nos sentirmos injustiçados. Sentir que nosso pleito não é atendido, nossa vontade, a maneira como nós achamos que devia ser feito não é feito. Mas raramente nós olhamos para nós mesmos e falamos, eu tenho sido injusto com o irmão tal, eu tenho sido injusto no meu trabalho, eu tenho sido injusto ao comprar esse produto pelo que eu pago, eu tenho sido injusto. Porque nosso instinto, nossa carne é ávida em se sentir injustiçado. E Cristo certamente queria, e Ele falava por parábolas, porque não era a todos que deveria ser revelado, e sim aqueles a quem o Espírito revelasse. Cristo queria falar de um outro Senhor, de uma outra justiça, de um outro reino, no qual a justiça não procede do egoísmo, da carne, do pecado. A justiça procede do amor. A justiça procede de Deus, e Deus é amor. Amém? Nós poderíamos olhar a parábola de muitas outras formas, né? Porque quando olhamos, como eu digo que fiz muitas vezes, e nós temos esse instinto de achar injusto a situação. Mas poderíamos olhar, e aqueles trabalhadores que passaram a manhã inteira sem saber se teriam que levar no fim do dia para suas famílias, né? A angústia, como é a angústia de quem está desempregado, de um pai de família, toda a angústia que eles passaram durante a manhã inteira sem ter o que fazer naquele dia. Será que nós conseguimos ver isso? Não vemos na nossa carne. Nossa carne só olha e raciocina da maneira egoísta que esse mundo nos deixa impregnados, né? Em seus debates, em suas discussões. Mas nós não somos chamados, amados, a viver pela justiça desse mundo. Porque um dia Cristo deu o maior exemplo da justiça de Deus. Diz a palavra, o justo pelos injustos. Vamos ler um verso que está lá em 1 Coríntios 6, de 4 a 7. Os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isto para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos, mas ao invés disso o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes?
O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos e contra irmãos. O que eu queria extrair desse texto, claro que aqui é um caso até extremado, né? Em que irmãos chegaram a um nível de rixa, que estavam já na justiça, e um processando o outro, imagina, né? Vou processar o presbítero ali, que eu não gostei do jeito que ele falou comigo, tirei uma foto, estavam filmando, botei na justiça. E Paulo, ele tem que dar a correção com força, né? Como diz lá no norte, com força. E ele fala, olha, para vergonha de vocês, porque se vocês fossem um pouquinho menos egoístas, pelo menos constituiriam alguém da igreja para julgar a causa, né? Qualquer irmão mais simples que tivesse aí poderia, na graça de Deus, julgar essa causa, mas nem deveria chegar a esse ponto. Por que não há? Será que vocês não aceitam sofrer o prejuízo? Se está tendo uma disputa e alguém está saindo perdendo, entre aspas, né? Não há disposição em vocês de aceitar o prejuízo para manter a paz? De sair aparentemente perdendo? Não há entre vocês ninguém que possa se doar? Ou não foi isso que Cristo nos ensinou? Ou não foi esse o rastro que Cristo deixou para as nossas vidas? Mas não, eu tenho que ganhar todas, eu tenho que ter tudo, eu não posso sofrer com nada. E nessa lógica de vida, nós às vezes como cristãos nos achamos julgando até a Deus de acordo com o nosso padrão de justiça. Porque Deus não fez ainda. Por que Deus está agindo dessa maneira? Eu não mereço, não era para ser assim. Eu estou aqui, venho na igreja, dou os dízimos, e o Senhor me retribui dessa maneira. Que Deus é esse? Deus é injusto, porque Ele não faz como eu quis, como eu planejei. E nós, se caímos nesse redemoinho de julgar o próprio Deus, e de julgar nossas vidas com esse padrão de justiça, amados, isso é a receita para nos afastarmos do Senhor. Mas, se você quer saber o que é justiça, olhe para Deus. E o que Deus está fazendo, isso é justo. O que Deus permite na sua vida, isso é justo. O que Deus ordena a seu respeito, isso é justo. Porque Deus é amor, Deus é a própria justiça. Não há um conceito amplo de justiça que Deus se enquadre nele. Não. Olhando para Ele, nós saberemos o que é justo. E Deus sempre será justo. E nós não podemos nos conformar em que a nossa vida, ainda viva, em aspectos do nosso dia a dia, do nosso caráter, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, ainda estejamos vivendo na justiça da carne, na justiça humana. Nós temos que lutar contra isso. O que é que diz lá? Vamos abrir Mateus 6:33. Nós somos instigados a buscar essa justiça. Não é só eu saber que ela existe, não é só eu ser alvo da maravilhosa justiça de Deus através de Cristo, ser alvo da salvação de um justo que morreu pelos injustos e me deu perdão. Essa justiça do reino de Deus, ela tem que ser buscada por nós.
Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem vivê-la. Busquem que as suas reações possam ser transformadas conforme o Espírito Santo nos trabalha no nosso coração, conforme aprendemos de Deus, que possamos ser moldados, a que passemos a julgar, a que passemos a olhar as coisas pelo prisma da justiça de Deus. Um tempo desse, eu passei uma situação no trabalho e tinha alguns motivos para eu sentir essa questão de estar sendo injustiçado, né? Foi inclusive quando o Senhor me deu essa palavra. Estou sendo injustiçado, estou levando a culpa por algo que eu não fiz, estão pensando de mim coisas que não são verdadeiras, isso vai ter impactos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e no meu instinto, aquilo foi tão forte, esse sentimento de que eu estava sendo injustiçado, que eu desconsiderei completamente tudo que Deus já fez ali por mim, né? Eu poderia testemunhar de muitas formas coisas que Deus fez no meu trabalho, sem que houvesse meu esforço, sem que houvesse o meu suor, digamos assim, no bom sentido. Não é que eu seja alguém que não faz nada o dia inteiro, não é isso, mas eu sei que nada foi por mérito, mas pela graça do Senhor. E rapidamente eu me esqueci. E fui ao diretor da empresa e falei: isso vocês estão fazendo comigo, isso é injusto, eu não aceito. E eu pensei, eu falei, vou botar contra a parede mesmo, vou falar, né? E não aceito isso é ruim, tal. Aí ele olhou, tá bom, vamos pensar, mas saí dali, ele acabou comigo. E como deu errado tudo que eu tinha tentado fazer no meu ímpeto, na minha força, no meu sentimento de que eu estava sendo injustiçado. E aí eu fui para casa depois de uns dias e falei: Lilian, vamos orar, porque eu fiz besteira. Eu reconheço que eu agi na força do homem, me sentindo injustiçado, falei, fiz e aconteci. E agora eu vou colher o quê? Vou colher a forma desse mundo de trabalhar. Não vou colher os frutos que vêm pela graça do Senhor. E esse mundo, nós vamos vamos nos entregando ao Senhor, e graças a Deus nós vamos até desaprendendo a usar as armas desse mundo, né? Que possamos realmente desaprender totalmente, né? E eu me vi numa batalha em que eu tentei usar a arma mundana, e óbvio que todos os outros têm muito mais experiência do que eu, né? Acabaram comigo rapidinho. Eu falei: não serve, não é essa arma, não é dessa justiça, não foi assim que o Senhor me trouxe até aqui. E aí o Senhor me orientou: agora você vai ficar calado, e vai continuar sendo injustiçado, vai ser ruim, vai piorar a situação, mas você agora vai aceitar, vai se submeter, não vai falar nada, e a hora vai dar um mute e vai permitir que eu, quando quiser agir, haja nas situações, que eu te oriente. E estou calado até hoje, não passou ainda. Mas, amados, não deixe que esse instinto lhe tome na sua vida. Não meça a sua vida da mesma forma que alguém que não conhece o Senhor a mede. Entenda que no reino de Deus, como diz o final dessa parábola, muitos últimos serão os primeiros. O reino de Deus, a justiça de Deus, ela nunca vai fazer muito sentido para o seu raciocínio, para a sua lógica. Aliás, sempre que você estiver vivendo confortavelmente em paz com o seu racional, com a sua lógica,
Provavelmente você não está vivendo pela fé, você não está vivendo na justiça do Senhor. Porque a fé, essas coisas incomodam o nosso racional, afligem a nossa mente. Não casam as duas coisas. E quando você opta, quando você dá passos de fé, crendo no Senhor, e busca agir na justiça de Deus, se doando, se calando, andando mais uma milha, crendo, abençoando aqueles que te perseguem, orando somente ao Senhor e crendo que dele vem todas as coisas, você está plantando a justiça de Deus na sua vida. Ela está sendo plantada. O reino de Deus e a sua justiça estão sendo buscados, e você será alvo dessa promessa, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você age em outra lógica, você colhe os frutos desse mundo, que são a frustração, que são a tristeza, que são a desilusão, e tantos outros frutos poderíamos falar. Vamos ler Efésios 4, 22. Quem achou pode ler. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vos revistais do novo homem. Algumas traduções vão dizer criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso, e vos está no nome que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Também uma boa versão. O novo homem, do qual nós vamos nos revestindo, enquanto nós abandonamos o velho homem, faz parte do pacote, parte fundamental, que esse novo homem seja um novo homem guiado e do qual transborda a justiça de Deus. O seu vizinho tem que sentir que você age na justiça de Deus. Briga de vizinho é chata, né? Lá no nosso prédio está tendo uma briga. Só temos 4 moradores. São 4 apartamentos no prédio. E tem briga. Imagina esses condomínios gigantes. O Sérgio mora num praticamente um spa, aqueles condomínios, né? Com quantos apartamentos tem lá? 500. Dá briga? Será que seu vizinho vê em você os frutos da justiça de Deus? Nós temos lá a vaga de garagem. E nós sempre sofremos, eu e a Lilian, todos os lugares que nós moramos, sempre foi ruim a vaga de garagem. E aí quando nós alugamos, em Belém, nós tínhamos que combinar porque era 3 carros enfileirados em cada vaga. E às vezes o nosso era o último e tinha que acordar 2 moradores às vezes para sair. E ainda estávamos bem carnais, ainda somos carnais, chegamos a brigar por vaga, sair discutir mesmo. Eu lembro uma vez, pastor, vou descobrir rapidinho a minha esposa, ela já. Mas uma vez nós chegamos e aí até a reunião para decidir sobre essas vagas. E eu falei, Lilian, vamos sair, eu não quero estar aqui, né? Vai dar briga, o que der, vamos aceitar e tal.
E nós ficamos meio de camarote, querendo ver o circo pegar fogo. E quando nós chegamos, eles estavam reunidos. E a Lilian não aguentou e ela fez uma brincadeira. Ela passou do lado assim, pegou como se fosse uma granada, eles estavam em roda. Ela pegou e fez assim, ó, pum! Como se tivesse jogado uma bomba. Que ia explodir ali a reunião, né? E nós rimos tanto aquele dia. E um dos vizinhos depois foi lá em casa e falou, não acredito que vocês fizeram aquilo com você, a noite rindo. Aí foi para descontrair. Mas teve briga. E aí depois nós, quando nos mudamos a primeira vez para o Rio de Janeiro, era tanto carro na garagem, um atrás do outro, que o prédio tinha que contratar manobrista. E demorava, você tinha que esperar, eu queria sair, você tinha que ligar uns 20 minutos antes para poder tirar 5, 6 carros e sair. Então nós queríamos, um pré-requisito da próxima vez, ter uma garagem livre, fácil de sair. E aí nós fomos ver o apartamento que nós moramos agora, e a moça mostrou pra gente, eu falei, eu queria ver a vaga de garagem. E ela falou, eu tô sem a chave da garagem, mas tinha uma fresta assim, olha aqui pela fresta como é a garagem. Eu olhei, só vaga legal, né? Aí a Lilian, não amor, vamos ver direito. Eu falei, não, eu olhei aqui, ó, tudo vaga. Aí quando nós chegamos no prédio, alugamos, fechamos o contrato. Quando nós chegamos no prédio, aí falaram, não, mas a vaga de vocês é daquele cantinho ali, não cabia nosso carro. Aí eu falei, e agora? A única opção é vocês deixarem no sol lá fora. Fica atrás, né? E aí nós ficamos, não, vamos pleitear, porque o Estatuto do Condomínio diz que isso tem que ser sorteado. Mas, não. Vamos também agir, muitas vezes, aceitando prejuízo. Vamos refletir no nosso dia a dia a justiça de Deus. O Senhor nos deu tanto. O apartamento que nós estamos morando, nós pedimos ao Senhor que fosse daquela forma. E Ele deu tudo que nós pedimos. E nós vamos agora brigar por um detalhe. Deus faz tanto por nós, mas nós nos apegamos aos detalhes que nós achamos que não estão bons, que Ele não fez, que não está certo. E queremos que seja do nosso jeito. Tem um texto, pastor, aí? Como? Não sei, creio que é um texto. Claro, será uma ajeitada assim. Sim, pastor. Ou não. Veio à minha mente o texto que diz: o bobo, o tolo de Deus, é mais sábio que os sábios. Sim, a loucura. A loucura de Deus. Porque viver na justiça de Deus, nesse mundo, é ser tolo, é ser bobo, é ser ridículo. Mas esse ridículo, esse ser tolo de Deus, o bobo de Deus, é mais sábio que a Deus dos homens. Verdade. O pastor arrematou com chaves de ouro aqui. Não, perdão. Não, pastor. Eu nem iria falar isso e agora pensei isso. Realmente, né? Parece que quando aplicamos a justiça de Deus, vamos ficando sentindo que estamos sendo deixados para trás, estamos saindo perdendo, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Seja fraco no Senhor, na justiça, mas aplique a justiça do Senhor. O mundo vai te achar fraco, bobo, que nem o pastor falou. Mas no final é a vez. Mas isso aqui tem frutos incomparáveis. Tem frutos incomparáveis. O mundo vive na sua gana por fazer o que acha justo e sair ganhando, mas onde está o mundo? Perdido. Como é que estão os consultórios dos psicólogos lotados? De pessoas frustradas, deprimidas, entristecidas, sem razão, sem sentido. São eles que estão aí brigando com sua própria justiça. Sejamos os loucos da justiça de Deus. A próxima vez que você for cutucado, lembre-se: Senhor, ajuda-me a ser justo na tua justiça.
Porque a tua justiça fez Cristo Santo morrer em meu lugar. E eu tenho experimentado a salvação, uma nova vida. Porque um dia Cristo viveu pela justiça de Deus e não pela justiça dos homens. Senhor, que eu também possa viver pela tua justiça nessa terra. Eu não estarei perdendo nada. Eu não estarei deixando nada para trás. Eu estou ganhando o reino dos céus. Eu estou ganhando a paz desse reino. Eu estou ganhando a alegria desse reino. Eu estou ganhando a esperança desse reino. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça na minha vida. Vamos ler só mais um texto. Romanos, capítulo 6. Verso 18. Vocês foram libertos ou libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Como é que diz aí? Libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Sirva a justiça de Deus. Que ela governe a tua vida. Que ela seja o parâmetro da tua vida. Ela é muito superior às leis que os homens criaram. Ela é muito superior aos códigos da nossa sociedade, os códigos sociais que nós temos uns para com os outros. Outro dia eu li que os japoneses, não sei se o Montoya, o Benar, conhecem essa realidade, certamente conhecem. Que é muito difícil para um estrangeiro no Japão, porque os japoneses, eles têm mais de 80 códigos que são posturais e de expressão que não são falados, né? E se você não age no dia a dia de acordo com esses códigos, eles logo percebem, meio que dão aquela excluída básica, te consideram um pouco inferior. E contava, até no metrô tem códigos da forma de parar, da forma de andar, da forma de sair. Tudo representa algo na cultura japonesa, é uma cultura muito complexa, né? Esse mundo tem muitos códigos que ele criou. Da roupa que vestimos, da forma que andamos. Tem muitos desses códigos. Mas não é por essas coisas que nós vivemos. João Batista talvez não se encaixou nos códigos. Ao viver isolado, com roupas estranhas, comendo comidas estranhas, não se encaixou em nenhum código do que aquela sociedade considerava adequado, justo, bom. Mas ele se encaixou no código da justiça de Deus. Ele a conheceu, ele a praticou e se tornou o maior dos profetas. Não busque se enquadrar nesse mundo, se amoldar a ele. Você é servo da justiça de Deus. Você é servo do reino de Deus. Que esse reino avance nas nossas vidas e transforme a nossa maneira de pensar, transforme a nossa maneira de agir, de corresponder. E certamente seremos ainda mais a igreja do Senhor, testemunhas do Senhor. A nossa vida será ainda mais uma expressão de Cristo aos outros. Será ainda mais uma expressão de Cristo ao nosso irmão. Será ainda... Sim, Glaucio, você viu o Glaucio? Não mesmo, Glaucio. Ligaram ali. Amém. Não tem problema já? Não, dá certo. Ligaram ele. Por quê? Perdeu, né? Já deu uma... Tá igual na... Alô, gente, voltou. O presidente da mesa. Tá igual na... Tá falando. É Alô.
Amém. Amém, irmãos. Essa era a mensagem. Vamos concluir. Vamos concluir. Para concluir, que o Senhor nos ajude e que sejamos abundantes na justiça de Deus. Amém. Amém? Amém. Estava me degradando, pastor Balan colocando um grupo de pastores, né? Já que eu não coloco mais nenhuma pregação, mas eu queria que ele pregasse. Hoje, seria bom que pregasse na convenção, Guilherme, essa palavra, para estar mais fermentada, mais trabalhada, porque como Satanás sutilmente ele nos tira, o cristão ele não anda no item da justiça. Vamos criar uma heresia. Vamos crer que o item da justiça seja o número 3, o número 2, o número 4. O item número 1 é o amor. Andar em amor. Tudo tem que ver com o amor. O amor revela, no amor conhecemos a Deus, no amor somos aperfeiçoados. O amor nos capacita a viver nesse mundo. Então, não vivemos meramente, acima de tudo, na justiça, mas vivemos acima de tudo no amor. E no amor encontramos a justiça de Deus. Porque a justiça do homem defende mais o egoísmo e não existe amor na justiça dos homens. Mas de Deus existe, a força dela é o amor. Deus de tal maneira nos amou, nós fomos salvos da ira de Deus porque alguém tomou meu lugar. Sempre lembrar que não fui salvo pela minha justiça, mas porque alguém fez a Deus justiça e pagou o meu pecado. Quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse bem e o mal é a balança que vem do próprio inferno. Esse bem e o mal é a balança que o homem herdou quando Adão pecou. Ele adquiriu essa balança do bem e do mal. Ele come do fruto que Deus disse não coma. E o nome dessa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come desse fruto, ele adquire essa balança e ele, portanto, passa a reger. Fica feio para mim, em espanhol. Ele passa a regir sua vida com esse padrão de vida da balança do certo e do errado, do bem e do mal. Mas essa balança é deste mundo, essa balança é do diabo. Esse senso de justiça entre o certo e o errado é diabólico, porque diz que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Quanto mais eu reivindico viver na justiça dos homens, mais estou fedendo, porque ela fede. Você é derrotado, você não praticou amor, você reivindicou seus direitos, você não aprendeu a ceder, a amar. Assim, o amor nos faz entregarmos, o amor nos faz ser servos. Então essa balança, esse critério que nós temos, é a balança do velho homem e a balança que o mundo usa, certo e errado. Mas esse certo é a religião e esse errado, o mal, é o que o mundo chama de pecado.
embora o mundo oscila bastante naquilo que era pecado, hoje não é mais pecado, ela tem o bem, o direito do homem. O homem pode fazer o que quiser, é um direito dele. Eu não posso interferir na sua escolha, na seleção de vida que ele quer. Não mais. Essa é a balança dos homens. E nós, o inimigo nos leva a reivindicar e a usar essa balança. Pois quando eu estou reivindicando um pleito, eu tenho que pensar que balança eu estou usando. A de Deus ou a balança da árvore do bem e do mal. Porque ambas coisas vêm da única fonte do conhecimento diabólica. O outro é a árvore da vida. É Cristo em nós. Comendo esse fruto, a palavra, Cristo formado em nós, nós vamos a viver a justiça de Cristo e não a justiça dos homens. Essa justiça é sutil. Os homens criaram essa justiça, mas ela é maligna e perversa. Hoje, como dizia o pastor Guilherme, de alguma maneira estamos mais seduzidos, envoltos em acompanhar o que o Supremo diz, o que diz o Planalto, o que diz o Congresso, as discussões, as decisões, como se julga. Pois chega à conclusão: a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Lá já em Isaías, 600 anos antes de Cristo, diz: ai de vós, príncipes, governantes, que criais leis em vosso próprio benefício. Eles criam as leis para eles nunca irem serem presos, para nunca serem punidos. Eles roubam tanto que tem para alugar quilos de advogados, roubam bilhões, a mitad pagam, repartem e santificam a mitad para viver o resto da vida. O pobre, ele sofrerá, mas eles criam as leis a seu próprio favor. Isso não é de agora. Esse é um homem egoísta que cria o certo e o errado. Como dizem, está totalmente contaminado. Porque o homem que criou as leis. E não há justiça no homem. O homem não é santo, o homem não é amor. O homem não tem o direito em si mesmo de criar justiça. A justiça é uma só, Deus. E um dia, disse Paulo, nós vamos a comparecer diante de Deus. E seremos, disse Paulo, julgados segundo o meu evangelho. Seremos julgados segundo a justiça de Deus. Ali não haverá filosofia, não haverá tempo para ser sentado, branco e negro, certo e errado, na luz de Deus. Seremos julgados segundo a santidade de Deus. Não haverá filosofias que valgam. Não haverá leis de países. Mas só uma lei, a lei de Deus. E a justiça de Deus. Linda palavra. Deus está nos testando dia a dia. Meu filho tem um dever de tirar o lixo. Creio que terça, quinta e sábado de manhã. Às vezes ele sai, tem ensaio, temos atividades. Ele vai voltar muito tarde, meu filho. Ele pode esquecer-se. Vou e tiro o lixo por ele. Porque eu amo meu filho. E me dá prazer fazer algo, porque eu amo. Eu poderia ser carrancudo. Não, é carranquento. Rabugento. Vou ver se ele vai colocar ou não.
é responsabilidade dele. Vou ficar de plantão até uma manhã, eu vou ir na cama e puxar a cama. Tirou o lixo, lembrou? Hein? Ou cedo, vou dar uma bronca nele. Então, o amor é uma força que supera, que cobre. O que você ama, você faz pelos outros. Você cede. Você ocupa o lugar dos outros. Por amor você apanha o lugar do outro. E nisso está a justiça de Deus. Sem amor, não há justiça. Amém? Amém. Amém. Deus nos testa, Deus nos prova. Como estão sendo nossas reações e nossas reivindicações, se estamos amando. Amém. Diz a palavra. Pastor Alan, aquela oração poderosa. Amém. Como o Salmo 93:5 diz assim, que convém a santidade na casa do Senhor. Convém a santidade, então, nas nossas vidas. E a justiça é isso, é o fruto de uma santidade, né? Então vamos orar por essa palavra. Vamos nos colocar de pé. A oração fica mais alta. E o Senhor, Pai, nós te louvamos, Pai. Nós, antes de tudo, nós te adoramos. Primeiro porque o Senhor nos amou e nos amou primeiro. Obrigado por essa palavra, Pai, que hoje o Senhor ministra no nosso coração. Que haja em nós entendimento da parte do Senhor, para que nós sejamos, Senhor, ensinados segundo a tua justiça, porque o Senhor mesmo pede para que nós nos acheguemos a ti e aprendamos do Senhor mansidão, humildade, justiça. Ensina-nos a cada um de nós que as nossas reações sejam de um coração quebrantado, de alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas, de alguém que se rendeu, de que se entrega, Pai. Ensina-nos a amar, Pai, porque o amor é o que permanece. O amor é o que permanece, Pai. Enche-nos desse amor, enche-nos dessa tua bondade, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cadê o filho? Assentarmos, por favor. Amanhã nós teremos a ceia, não?